E a Rosânia quer dizer alguma coisa para a gente? Acho que não, né? Tá, a Aline está aqui comigo, né? A Aline Gomides está aí, dando tchauzinho aí. A Aline está me dando uma força aqui, ajudando nessa dinâmica, nessa logística, né? Porque eu dar aula e fazer tudo não dou conta, né? Não sou super-homem mais, não, super-mulher mais, não. Então, tem que pedir ajuda. Então, a Aline ofereceu e eu fiquei muito feliz. E ela está aqui. A gente tem um grupo de estudo juntas, eu e a Aline, na quinta-feira. Então, ela está sempre, estamos sempre encontrando aí. Mas eu tirei ela das férias, né, agora. Ok. Gente, então vamos lá, vamos começar, tá? Na medida que as pessoas forem chegando, elas vão participando. E o que eu queria, o que eu quero, né? O que eu vou fazer aqui agora, primeiro, não é, eu tenho começado sempre dando as perguntas. E eu vou dar. As Não, perguntas só já vão passar. interromper comentar, mas já vai começar. Já. Eu vou pedir para vocês tirarem os microfones, tá? Se não souberem, a Aline tira. E então a ideia é o seguinte: eu vou fazer aqui uma recapitulação, porque na aula de ontem eu falei um pouquinho do que a gente falou anteontem, eu estou fazendo uma ligação entre essas aulas para vocês entenderem um pouco do que é o patchwork, né? A ideia é essa, é que a gente possa compreender um pouquinho mais. É claro, o patchwork tem muitas dinâmicas, muitos exercícios, muitas formas, muitas ferramentas que nos ajudam nessa busca de autoconhecimento e poder aplicar isso na prática. Mas a gente também tem uma limitação aqui do nosso tempo, nós marquei em dividir em hora, né? Só 1 hora de trabalho. Então, quando vocês forem participar de grupos, aí o tempo é maior e a gente faz um aprofundamento também, a gente vai um pouco mais devagar. Então, eu estou colocando tudo isso, vários temas, várias coisas que eu estou falando no entremeio disso, que depois elas vão sendo destrinchadas à medida que a gente vai entrando no grupo. Eu vou abrir, inclusive, um grupo com pessoas dessa turma, se quiserem continuar, mas também vocês podem procurar os outros grupos das regionais de vocês podem procurar. Existem, né, no Brasil todo existem grupos presenciais, esse que eu vou abrir aqui é só online. Então, vão existir mesmo, existem grupos presenciais, que é bacana demais trabalhar com um grupo presencial, então vale a pena, depois a gente pode ir passando e orientando com relação a isso. Vou deixar isso para falar mais na segunda-feira, quando a gente ainda tem segunda e terça, né? Mas agora eu estou querendo falar um pouquinho do que nós falamos esses dias, só para sintetizar. Eu sintetizei num slide aqui, só vou compartilhar com vocês, ok? Novamente eu quero dizer, se vocês quiserem parar, vocês quiserem que eu pare, porque eu estou falando e eu não vejo vocês quando eu compartilho a tela. Mas a Aline está muito atenta aí para poder ver isso. Então, se vocês levantarem a mãozinha, se vocês colocarem a pergunta no chat, se vocês quiserem, tira o microfone e fala, eu quero perguntar, eu quero falar, quero que vocês fiquem bem à vontade, tá? De colocar, de perguntar, de interromper a qualquer hora, não tem problema. Eu só não consigo ver quem, pelo número de pessoas, e porque eu estou aqui com a sala aberta, né, dos slides. Então, cadê ele? Eu tinha deixado separado, achei que eu já tinha deixado. Deixei mesmo. Espera aí, só um minutinho. Achei que eu já tinha deixado separado, mas acho que deixei foi no outro. Olá, gente, tudo bem? Tudo bom. Quem está falando? É a Dani, desculpa o atraso. Não tem problema não, viu? Fica tranquila. Tem atraso não, eu vou começar agora, tá?
Show, obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Deixa eu ver se é esse aqui. Deixei tudo arrumadinho aqui, agora estou meio... Aqui é o segundo, e cadê o terceiro? Um minutinho só, gente. Ah, tá aqui, ó. Pronto, estava na minha frente. Então, aqui, ó, eu estou falando aqui para quem está chegando, né, que eu estou só fazendo as ligações da primeira aula, da segunda e da terceira. Então, estou relembrando elas aqui agora de novo, né? O que é que nós estávamos falando, então, desde quarta-feira? Que nós temos uma realidade ilusória, que é como eu acho que eu sou. E se vocês lembram, eu tenho batido nisso, né? A nossa realidade ilusória, para eu dizer quem eu sou, eu entro num lugar dual, né? Onde ou eu sou alegre ou eu sou triste. Então, eu vivencio a experiência, e esse é um tema muito rico, vocês vão ver futuramente, que é essa dualidade do ser humano, né? Porque a gente é assim, mas eu entro num lugar que, não, eu só tenho que ser alegre, eu só tenho que ser boa, só tenho que acertar, eu só tenho que ter prazer. E parece que para me ter prazer, eu tenho que ter 100% de prazer. Um pequeno desprazer me tira todo o prazer, né? Uma pequena infelicidade tira toda a minha felicidade. Então, essa é uma realidade ilusória, porque na realidade humana, na realidade de quem realmente nós todos somos alegres e tristes. Nós temos o I aí no meio, né? Nós temos um comportamento, e às vezes um comportamento completamente diferente, porque é assim o ser humano. Nós temos mesmo esses estados duais, né? Então, eu sou boa e alegre, eu acerto, mas eu também erro, eu tenho prazer, mas eu também tenho dor, eu tenho felicidade, eu tenho infelicidade. Então, o que a gente tem visto até aqui é que nós temos um eu superior, que é um lado nosso que está cheio de qualidades, de virtudes, de talentos, de dons, né? E nós temos um eu inferior, onde estão os nossos defeitos, as nossas negatividades, as nossas distorções, ok? Então, essa é a condição humana. E é em cima dessa condição humana que nós estamos trabalhando aqui esses dias. Nós estamos trabalhando em cima dos defeitos, em cima das negatividades, para que a gente possa transformar tudo isso. Nosso trabalho é esse, é encarar tanto a nossa coisa boa, nosso lado bom, nossas qualidades, para a gente expandi-la cada vez mais. A gente tem uma parte também nesse caminho, que a gente vai falar disso bem mais na frente, né? Que às vezes a gente, nem as nossas qualidades, a gente prefere falar os nossos defeitos e põe 2, 3 qualidades, pela nossa dificuldade de assumir que eu sou boa mesmo, que eu sou generosa, que eu sou bacana, que eu sou amiga, que eu sou... Porque a gente entra, se eu falar que eu sou isso tudo, se eu fizer uma lista muito grande, vou falar que eu estou me achando, que eu sou chata, que eu sou, né? Então, e nós temos aprendido que aceitar a nossa realidade, aceitar a realidade da vida, aceitar a nossa realidade humana, aceitar como a gente é a grande chave da nossa vida. É uma chave importante de trabalho nesse caminho, mas é muito mais do que isso, porque é um estado onde eu entro num estado de muito mais relaxamento, tranquilidade e felicidade, tá? Então, outra coisa importante é que esse estado não é o estado que nós estamos vivenciando hoje no nosso dia a dia, porque, na realidade, nós não aceitamos como a gente é. Nós não aceitamos, eu não gosto de ter um lado feio, um lado imperfeito, eu não gosto disso. Ninguém aceita isso, né? Por isso é que a gente nós falamos aqui, esse foi ontem que a gente começou a falar, né? Que nós não nos aceitamos e que nós, então, começamos a idealizar
eu começo a idealizar a mim mesmo, eu começo a me idealizar perfeita, a me idealizar uma pessoa, a melhor mãe do mundo, a pessoa mais bondosa, a pessoa mais equilibrada, a pessoa mais forte. Mas, na realidade, eu não tenho essa bola toda, né? Então, eu crio um super eu, que é a pessoa a mais, a mais, a mais, a mais, mas, na realidade, esse super-eu, ele me traz, ele faz comigo uma tirania, uma crueldade. Por quê? Porque eu faço, antes de falar isso daqui, porque eu me exijo tanto, 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 que realmente, porque para eu ser a melhor mãe do mundo, ou para eu acertar sempre, eu tenho que fazer um esforço enorme. Então, é uma vida, uma vida, uma luta de autocobrança, de autoexigência, entendeu? É nesse sentido. E quando eu não consigo cumprir essas exigências que eu mesmo me faço, que o meu eu idealizado me faz, eu me frustro, eu fico com raiva de mim mesmo, eu me acho a pior pessoa do mundo. Um pequeno erro me faz sentir a pior pessoa do mundo, então eu acho que eu sou a mais ignorante, a mais malvada, a pior pessoa do mundo, então eu me autodesprezo, e eu me autopuno muitas vezes em função disso, porque eu coloco uma idealização lá no alto, que eu não dou conta de cumprir. Então, é muito fácil a gente errar, é muito fácil a gente não ser essa idealização que a gente se faz. E uma outra coisa muito importante por a gente não aceitar quem nós somos, é que a gente também passa a não aceitar o outro. Todas as vezes que eu não me aceito, ou naquilo que eu não me aceito, eu não aceito o outro. Então, é bacana que nesse trabalho a gente fala que o outro é um espelho para nós, e é mesmo. Se você vê algo em uma pessoa que você não aceita, gente, pode procurar isso dentro de você. Tem algo que não precisa ser igualzinho ao outro, claro, não somos diferentes, individuais, mas tem coisas que eu não aceito em mim, eu não vou aceitar no outro, entende? Então, o grande problema de eu não aceitar a mim mesmo é porque eu acabo não aceitando o outro. Então, o outro é uma bela oportunidade para a gente, é um belo espelho para eu olhar para mim. Então, eu acho o outro exigente, procura a exigência em si. O outro é autoritário, procure autoritarismo em si, que às vezes não é tão forte quanto o outro, não é tão intenso quanto o outro, não é por característica do outro, mas pode procurar dentro de você, que também tem esse autoritarismo. Então, o outro é um belo espelho para a nossa vida, para a gente se conhecer. Aquele que a gente julga, aquilo que a gente não aceita o outro, né? Então, isso leva a relacionamentos ruins, claro, entende? Isso leva a relacionamentos ruins, isso leva a relacionamentos não insatisfatórios, porque se eu não aceito o outro como ele é, eu vou estar ali no embate, mesmo que o embate não seja uma briga declarada, mas eu por dentro fico, que merda, por que ele fez isso? Ele não devia ter feito isso. Quando eu entro nessa luta que é comigo e o outro, o que eu faço? Eu me separo do outro. Não quero que seja um minuto, que seja 5 minutinhos. Na hora que eu estou nessa não aceitação aí, o que acontece? Eu não quero saber do outro, entende? Então, o relacionamento não fica bom, o relacionamento é insatisfatório, tá? E é esse o tema, e é a partir dessas ligações que eu falei até agora, que nós vamos falar desse tema dos relacionamentos, né? Das dificuldades que nós temos nos relacionamentos, da nossa dependência emocional, das nossas insatisfações. É isso que nós vamos trabalhar a partir de agora. Então, eu quero começar trazendo antes de falar do relacionamento bem-sucedido, eu queria que vocês fizessem. Agora eu vou passar uma pergunta aqui, uma listinha de perguntas para vocês irem refletindo, tá? Então, anotem aí, por favor. Então, eu quero que você faça uma lista, eu vou sugerir que você pegue uma lista, quem veio
hoje pela primeira vez, anote, tá? Eu fiz esse resumozinho também para que essas pessoas pudessem participar, mas pega um caderninho, um papel e anote. Então, faça aí uma lista dos relacionamentos bons, satisfatórios que você tem. Só uma listinha, coloca aí o nome, relacionamento bom. Com minha irmã X, com meu filho tal, entendeu? Coloque dessa forma. Com meu amigo, é satisfatório o relacionamento, porque é assim, na realidade humana, nós somos assim. A Aline está colocando aí para vocês, podem ver, ela está colocando no chat aí já as perguntas, tá? Obrigada, Aline. Então, quem for chegando pode ir lendo o chat aí, que vai ver. Então, tem relacionamento, eu vou falando e vocês vão anotando aí, tá? O que essas pessoas. Tem relacionamentos, na condição nossa humana é assim mesmo. Tem pessoas que a gente tem um ótimo relacionamento, é bacana estar com elas, é legal, mas tem pessoas que chegam que, meu Deus do céu, que como a gente é implicado, como a pessoa é implicada com a gente, como a gente cria atrito, como qualquer coisa que essa pessoa fala, eu não gosto, ou que eu falo, ela também não gosta. Como eu não gosto do meu chefe, como eu não gosto daquela minha amiga, daquela minha colega, não é amiga não, de trabalho. Então, faça a sua lista de quem você considera que tem um relacionamento bom, satisfatório, legal, bacana. Também faço uma lista, é a segunda, uma lista dos relacionamentos que não são bons, que não são satisfatórios. Então, faça essas duas listas aí agora. Não precisa você explicar por que esse relacionamento é bacana e por que esse relacionamento é ruim. Não precisa de você fazer isso, tá? Você vai só colocar aí o nome das pessoas e tá bom. Tá de bom tamanho. Você sabe qual a dificuldade, né? Então, a listinha do relacionamento ruim. Tá bom? Todas essas perguntas que eu faço, eu não estou deixando muito tempo para a gente poder aprofundar durante a aula, mas são perguntas importantes de você depois continuar aprofundando sobre elas durante essa semana. Agora nós vamos ter um final de semana, né? Então vocês vão ter mais tempo, podem refletir sobre todas as séries de perguntas que eu fiz então, até então, mas também para o resto da sua vida. É bom você olhar. É bacana o Petro nesse sentido. A gente fala, gente, por que essa pessoa é tão fácil? Por que é tão fácil conviver com esse meu irmão e não é fácil conviver com aquele meu irmão? A tendência nossa é dizer, é porque ele é assim, ou ele é assado, porque esse faz tudo para mim, ou aquele não faz nada para mim. É essa reflexão. A primeira coisa que eu vou colocar é no outro, depois eu ver, e eu? Por que eu me incomodo com esse irmão e não me incomodo com aquele outro? Né? Terceira perguntinha. Você é aberto para se relacionar com as pessoas de um modo geral, ou você é seletivo, seletiva? Você é aberta ou você é seletiva? Às vezes, a gente, para relacionar, a gente põe tanto senão. Gente, é impressionante, né? Não? Eu faço isso, todo mundo faz. A gente, e não, ó, não gosto de quem bebe, não gosto de quem fuma, não gosto de quem fala alto, não gosto de quem fala baixo. Não gosto... A gente tem uma seletividade, então, veja isso. Importante você refletir. Eu estou aberta? Você é aberto para se relacionar? Ou você é seletivo? Que seleções você faz, né? Porque acompanhando do outro computador as perguntas que eu fiz. Depois é bom que eu passo elas para vocês. Outra coisa que eu quero perguntar para você refletir aí. O que você exige que as pessoas tenham ou sejam para você se relacionar com elas? Tem a ver com essa outra aí. Né? Então,
Ah, a pessoa só pode ser assim, a pessoa tem que ser assado, a pessoa... E aqui, como eu estou falando de relacionamento, gente, vocês podem trabalhar todos os seus relacionamentos. Você não precisa trabalhar só suas relações de parceria amorosa, de parceria, de casamento, mas você pode trabalhar também os seus relacionamentos com amigo, com amigos, com a família, com os colegas de trabalho, tá? Então, a pergunta é nesse sentido. O que eu exijo que as pessoas sejam? Que cheguem sempre no horário, que cumpram sempre o horário comigo, que não desmarquem de jeito nenhum um compromisso comigo. O que é que você exige das pessoas, né? Vou passar uma outra. Você é de se relacionar, mas isso que eu acho que eu já fiz, eu falei um pouco, né? Ah, não, mas isso aqui é diferente. Você é de se relacionar de forma mais superficial ou você é de aprofundar? Como é que você é? Você é daquelas pessoas que vão conversar abobrinha só? Então, o melhor lugar para me conversar abobrinha é em boteco. Então, eu só vou para boteco com os meus amigos, que aí não corre o risco de aprofundar. Ou, pelo contrário, você é daqueles também que gosta de aprofundar, gosta até de relacionar com menos gente para poder eu aprofundar, para eu poder saber um pouco mais como a pessoa está se sentindo, para eu falar um pouquinho mais de mim. Como que você é? Ou você prefere ficar ali na superfície? Não, não gosto de falar de mim. Não gosto de falar. Vai que vai correr o risco de brigar, não gosto de briga, não gosto de conflito, né? Ok. Mais umazinha. Você se sente defendido, defendida em algum desses relacionamentos que você anotou aí? Você se sente defendida? Você já entra meio com o pé atrás? Você já entra defendido, defendida? Você já chega, você já entra com... Se ela falar isso, eu já sei o que eu vou dizer. Como é que é? Você é defendida? Quais desses relacionamentos você se defende mais? Tá? Da comunicação, você se comunica aberta e honestamente nos seus relacionamentos, expressa tudo o que você está sentindo? Entendeu? Você é aberto, é honesto, é aberto, fala o que eu estou sentindo, é espontâneo nos seus relacionamentos? Ou você mede as palavras, cuida das palavras que você vai no seu relacionamento, qualquer que seja? E às vezes a gente faz isso, é muito comum a gente fazer isso, de medir palavras com pessoas que conhecem a gente pra caramba, que são próximos, que são amigos, né? E a gente aí fica cuidando para que não corra risco nenhum. O que mais? Então, você está aberto para falar, né? Honesta e verdadeiramente. E você está aberto para escutar o outro? Você é de escutar o outro? Ou você é só de falar? Ou quando o outro fala, você às vezes entrou e saiu. Depois você fala, meu Deus, o que fulano falou comigo? Não me lembro. Então, você é aberto para escutar quando a pessoa está expressando qualquer coisa que seja, qualquer incômodo, qualquer abobrinha, estou aberta para escutar o outro. Você se desculpa quando vê que o outro, que você errou com o outro? Você tem facilidade para se desculpar? Ok? Tá bom. Acho que eu fiz muitas perguntas, mas a ideia é essa mesmo. Ok.
Ok, gente? É quando você está errado, você errou. Você é daqueles que vai lá e se desculpa? Ou, desculpa. Olha, eu vou dizer, eu tinha tanta dificuldade de pedir desculpas, gente do céu. Aí eu adorei quando eu descobri uma resposta que é assim, foi mal, viu? Achei ótimo quando eu vi isso, quando vi alguém falando isso. Porque é tão de... Mas tá bom, pelo menos eu conseguia começar a falar, foi mal, né? Mas é porque ali você não precisa dizer o que que é, oh, foi mal, tá? Que eu fiz. Ó, que bacana. Olha que alívio que é. Mas isso não é a verdadeira desculpa, é uma forma de poder você não chegar e falar, olha, eu errei, tá? Eu não devia ter feito isso. Então parece que se eu falo foi mal, tá tudo resolvido. Às vezes não tá. Então é isso que a gente precisa prestar atenção nos nossos relacionamentos, tá? Então até isso. E é coragem, viu, para poder pedir desculpa. Eu tive que criar muita coragem. Então eu vou compartilhar aqui com vocês agora, então, um pouco aqui dos slides agora, tá? Então, eu quero dizer o seguinte, o que é um relacionamento bem-sucedido? O que é um relacionamento bem-sucedido? Olha, é um relacionamento espontâneo, todo mundo vai concordar com isso que eu vou colocar aqui agora, é mutuamente satisfatório, não é satisfatório só para mim, é satisfatório para o outro também. Ele permite que eu fale, mas que o outro também fale. Ele permite que um relacionamento bacana, bem-sucedido, é bacana isso. Eu falo, o outro fala, a gente conversa, né? Os dois. Um relacionamento bem-sucedido tem um equilíbrio entre eu cedo aqui, mas eu afirmo ali. Isso seria. É onde existe um equilíbrio de dar e receber. Eu faço uma coisa, o outro faz outra coisa, né? Um equilíbrio entre a participação ativa e passiva, agora eu faço, agora é sua vez de fazer, então não temos ajudante na casa, então eu faço a comida, porque eu gosto de fazer, ou você faz a comida, e eu lavo as vasilhas. Isso seria super bacana, né? Então eu posso descansar. E é um relacionamento que tenha intimidade. Isso não é um tema que nós vamos aprofundar muito aqui nesse mini curso, mas é um tema muito importante que a gente traz proximidade e intimidade. É um trabalho profundo que a gente faz no Petwork, né? Então, a intimidade com liberdade e alegria, onde eu possa dizer o que eu estou sentindo, né? E quanto mais íntimo eu sou de alguém, mais eu consigo ser verdadeira, não é assim? Né? Pode olhar aí nos relacionamentos que vocês anotaram, que é assim, dessa forma, né? Que a gente, com aqueles que a gente tem mais intimidade, proximidade, é tão mais fácil, né? Então, mas na realidade, os nossos relacionamentos são assim. Primeiro, a gente relaciona muito como uma criança. Se vocês não sabem disso, pode buscar. Eu me relaciono e qualquer um de nós se relaciona como uma criança. Gente, nós temos atitudes nos relacionamentos que parecem uma criança. E depois a gente até saca isso e fala, putz, grila, uma criancice, que infantilidade a minha, não é não? Você já deve ter pensado e falado isso ou pensado. Então, como a gente tem muito um aspecto, como nós somos muito imaturos ainda, o ser humano é muito imaturo, então é muito fácil relacionar como uma criança. É um adulto agindo como uma criança. Ah, você não pode visitar sua mãe. Também você não pode jogar futebol. Se você for visitar sua mãe, for para casa da sua mãe, eu vou jogar futebol. É uma criança brigando com outra. E muitas vezes, nos nossos relacionamentos de casal, então, isso é muito normal, né? De parceria. Então, a gente age muito assim. Eu fiz isso, agora é a sua vez de fazer. Eu cuidei aqui, agora é a sua vez de cuidar. Então, quando eu estou
na minha criança, vamos dizer, com o meu comportamento infantil, eu acabo convocando o comportamento infantil do outro. Por quê? Por isso é que quer dizer convocar a criança do outro. Porque é isso eu falo, mas também você não pode fazer isso, então você também não pode sair com as suas amigas. Então, eu convoco a criança do outro. Se eu relaciono na máscara, o que eu estou chamando aqui de máscara seria um pouco daquela autoimagem, mas aquele estado onde eu finjo que eu sou equilibrada, tranquila, serena, forte, capaz, o que eu faço? Eu convoco a máscara do outro. A pessoa que vai relacionar comigo, não, mas eu não posso, ela é tão forte, tão maravilhosa, tão bacana, eu não posso me relacionar. Então, eu também vou colocar a minha máscara, e também eu vou ser forte, também eu vou ser bacana, também eu vou ser equilibrada, entendeu? É assim, a gente convoca. E é interessante ver o que eu estou dizendo. Preste atenção na minha palavra. Eu convoco a criança do outro. O outro, eu sou imatura. Ou eu estou fingindo que eu sou forte. O outro está fingindo que ele é capaz. Então, eu convoco, eu puxo que essa capacidade ou esse orgulho do outro, eu puxo porque eu tenho um orgulho dentro de mim. Eu é que estou convocando, e ele convoca a minha também. Eu não vou ficar por baixo, não. Então, se o outro está por cima, eu vou dar um jeito de estar por cima. Está vendo? O outro me convocando o meu orgulho. Entende? Se eu entro na defensiva, se eu entro num relacionamento na defensiva, se eu estou na defensiva, eu convoco a defensiva do outro. Claro. Se eu já entro com 4 pedras na mão, o que o outro vai responder para mim? Com 4 pedras. Não é assim, gente? Se eu já entro, pelo contrário disso, eu entro no meu adulto, com mais maturidade, eu vou convocar o adulto do outro. Olha, vamos falar a verdade aqui nisso que está acontecendo? A verdade é que eu xinguei você, eu não deveria ter xingado mesmo. Eu fui muito grossa, muito sem educação. Eu vou convocar o adulto, tá certo. Tudo bem, você foi mesmo, porque o adulto do outro também vai dizer, você tem razão, mas eu também, né, fiz isso com você, né, Cássia? Entende? Então, e tem um outro ponto importante, que é o ser mais profundo. Se eu entro com o meu ser mais profundo, nós vamos aprofundar isso um pouquinho aqui, mas esse é um trabalho onde a gente vai poder conhecer esse ser mais profundo que eu sou. Se eu entro no meu ser real, se eu expresso a realidade do meu ser, eu vou convocar a realidade do outro, o outro querer expressar no seu ser mais profundo. Tá certo? Então, gente, olha, o relacionamento bem-sucedido, ele tem uma motivação. A motivação dele é simplesmente o ser, é a motivação do ser mais profundo. Quanto mais verdadeiro eu for, quanto mais profunda eu der conta de ser, quanto mais real eu sou, quando eu estou mais na profundidade do meu ser, que é o mais profundo do meu ser, eu vou convocar o ser mais profundo do outro, e a nossa relação vai ser um contato mais verdadeiro. Aí você fala, mas isso é muito difícil. É dificílimo. É muito difícil. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos, porque nós ainda somos muito imaturos, porque eu nem sei direito quem eu sou, porque eu acho que relacionar com o meu ser mais profundo, meu ser real, é sair xingando e falando com todo mundo o que eu acho. Não é isso. Então, a gente tem que conhecer cada vez com mais profundidade a gente, para a gente dar conta de estimular o outro para ser mais verdadeiro com a gente, para fazer um relacionamento mais verdadeiro, entende? Então, nós ainda estamos longe de relacionamentos realmente bem-sucedidos? Infelizmente, estamos.
mas nós estamos no caminho. Cada vez que a gente começa a fazer reflexões como essas que vocês fizeram aí agora, que vocês podem fazer, continuar fazendo, vocês estão trazendo exatamente a possibilidade de melhorar os meus relacionamentos com todas as pessoas, ou pelo menos com aquelas que nesse momento eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar meu relacionamento com meu filho, preciso melhorar meu relacionamento com meu marido, preciso melhorar meu relacionamento com meu pai, com a minha mãe, com meus colegas de trabalho, preciso melhorar meu relacionamento com meu chefe. Então, cada reflexão dessa, você está indo para um lado mais profundo seu, tá? Os relacionamentos, então, tem hora que isso aqui está falhando, não sei por quê. Os relacionamentos, então, nossos, eles podem, você pode, e todos nós desejamos. Não adianta. Relacionar é a coisa mais difícil e mais importante da vida. Não tem nada que não nos faça crescer mais emocionalmente, psicologicamente, espiritualmente, do que relacionar. Então, relacionamentos são fundamentais, mas, ao mesmo tempo, são as coisas mais difíceis para todos nós. São as mais, é a coisa mais importante e é a mais difícil. Então, nós todos temos uma ânsia, um desejo de relacionar. Você já deve ter passado por experiências assim, uma decepção amorosa ou uma decepção com amigos, que você deve ter feito, deixa eu só encerrar aqui, que você deve ter falado assim, também eu não vou mais ter amigo. Também eu não vou mais me relacionar, não vou mais. Separei desse marido, não quero mais outro, não quero me relacionar com outro namorado, chega. Às vezes a gente fala isso. Mas, gente, é tão bacana isso, essa ânsia que tem. Daí passa 1 mês, 2 meses, às vezes passa até um dia, às vezes passa até 10 anos, né? Mas chega uma hora que eu começo a sentir necessidade. Porque é crescimento. Entende? É bacana demais isso. Então, eu começo a querer um relacionamento. Eu começo a querer estar mais próximo das pessoas, estar com pessoas em que eu possa partilhar as minhas coisas, ter mais intimidade, onde eu possa também ser eu mesma, onde eu possa ser mais verdadeira. Aí lá vai eu de novo, atrás de alguém. Lá vai eu de novo, se for um relacionamento, né, um companheiro, lá vai eu de novo entrar nesses sites de relacionamento, par perfeito, não sei o quê, lá vai eu atrás disso. Então eu passo assim um tempo e lá vou eu de volta procurando aquilo, porque é uma ânsia, porque é uma necessidade, de relacionar, ter bons relacionamentos, é uma necessidade porque eu cresço com relacionamentos. A gente diz assim, que por pior que seja um relacionamento, é até melhor do que não relacionar, né? É muito cômodo. E o relacionar, ele traz muitas coisas. E o relacionamento, ele leva a um estado de união. É um estado onde a gente vai desenvolver, porque quando a gente sai da dualidade, dessas imperfeições nossas, nós vamos para o estado de unidade. Então, é o caminho para eu poder chegar no estado de unidade. Olha que bacana que é. Mas também, da mesma forma que nós temos isso, nós temos o oposto disso, gente. Nós temos desejo de não ter nenhum relacionamento, como eu estou falando, desejo de me isolar, desejo de ficar separado. Não, é um saco relacionar com as pessoas, eu não quero relacionar. Então, é um desejo de não ter intimidade, desejo de não mostrar quem eu sou. Não quero relacionar. Eu já falei isso um pouco ontem, como a gente tem, ou anteontem, não me lembro, essa coisa para a união, mas também a gente tem a facilidade de separar. Pequenas coisas a gente se separa. E o que faz isso acontecer? Dor e medo. É o que não me deixa manter nesse estado, ou o que me leva de um estado para o outro estado. Entende? E é disso que a gente vai falar aqui agora um pouquinho, tá?
Então, gente, olha só que interessante aí. Eu quero falar um pouco do medo. O medo, inclusive o medo de sofrer, é uma das coisas que fazem com que a gente fuja do relacionamento, de qualquer relacionamento, entendeu? O medo da dor, como eu estou falando, o medo de amar, o medo de nós mesmos. Ó, se eu não me relacionar, não vai ter problema. Eu me lembro que teve uma época na minha vida que era só eu e meu marido, e então era tudo tranquilo. Minha casa era a casa mais zen do mundo. Super tranquila, super, sabe, aquela coisa, ele falava baixo, tudo bem. Eu achava assim, gente, eu não me irrito com nada. Aí, algumas vezes por ano, que eu moro em Goiânia, né? Então, era Goiânia e a minha família morava em Belo Horizonte. Então, de vez em quando, meu pai ia lá para Goiânia passear. E, gente, não dava 24 horas, eu já estava numa irritação, numa impaciência. Eu tinha dificuldade com ele, entendeu? Então, eu podia dizer que eu não sou impaciente, não podia, não. Entendeu? Então, eu tinha um medo danado, porque eu não queria nunca machucá-lo, eu não queria nunca ser, porque eu ainda tinha o tipo máscara, né? Autoimagem idealizada, de ser tranquila, de não agredir ninguém, mas eu fazia um esforço enorme para não fazer isso. Então, eu tinha medo de que eu pudesse um dia fazer isso, que é o medo de nós mesmos. Então, eu preferia, que bom quando ele ia embora, que aí não tinha risco, aí eu voltava para aquela calma, para aquela paciência. Não era a verdade minha toda, né? Então, ele era a bela oportunidade disso. Então, outro medo de perder a individualidade. Quantos de nós não relacionam porque, não, se eu casar, eu vou perder minha individualidade, eu vou perder a minha privacidade. Não, eu não quero ter amigos, não. Amigos fazem a gente perder privacidade. Medo de dar o meu melhor à vida e me privar. Vai que eu vou relacionar, aí eu vou dar, e não vou receber. Que a gente é assim, né? Dar e receber, a gente só dá porque quer receber, né? Medo da intimidade, medo do prazer, medo da felicidade. Não, vai ser bom demais. Então, eu não quero. Medo de não ser aceito como eu sou, medo do outro. Quero dizer para vocês, deixando já que nós no Petro trabalhamos todos esses medos aqui em vários textos, em várias palestras, e é muito bacana. Tudo isso que nós vamos trabalhar um dia, né? E que vocês vão trabalhar, se Deus quiser. Então, e Ele quer. Então, as nossas negatividades, os nossos propósitos destrutivos, os propósitos destrutivos das pessoas, é porque eu sei que eu julgo, que eu critico, mesmo que eu não fale, mas por dentro eu sei que eu critico. Eu sei que tem negatividade dentro de mim, que tem defeitos, todo mundo tem. Então, os propósitos destrutivos que eu sei, e, portanto, o outro também deve ter, o fato de eu não me aceitar como eu sou, o fato de eu não me expressar como eu sou, estou colocando meu eu real aí, me faz não me amar e não me achar digna de amor. Isso também nós vamos trabalhar ainda. Esse nós vamos trabalhar um pouco ainda na segunda-feira já, ainda nesse foco dos relacionamentos. Então, eu não amo. E tem esse aspecto, e tem um outro aspecto importante, que é o conceito negativo que a gente tem da vida. Nós temos uma crença, gente, de achar, uma sensação de que as pessoas e a vida são hostis, perigosas, são contra nós. É um conceito que às vezes não está tão claro para a gente, tão consciente, mas existe internamente. Vai que eu faço isso e o outro. Vai que eu digo uma verdade e o outro vai sair falando de mim. É possível que o outro saia falando de mim? É possível que o outro me julgue? Eu julgo. Eu falo dos outros. Eu posso não falar, porque eu seguro, mas eu penso aqui dentro de mim.
Entendeu? Então, isso é um conceito negativo, de que todo mundo é hostil, que se eu falo a minha verdade, todo mundo vai me criticar, me julgar, vai sair falando de mim, vai, entendeu? Esses dois aspectos, gente, as nossas negatividades e também o conceito negativo que a gente tem da vida, faz com que a gente tenha que se defender das pessoas. Busque isso nos seus relacionamentos, principalmente aqueles que não deram certo. Ou esses relacionamentos, eu fiz a pergunta, onde você se entra defendido, você se sente defendido em algum desses relacionamentos, procure nesse relacionamento por que você se defende das pessoas. Ou é algo de você, ou é algo desse conceito negativo da vida que você tem. E em função de ter que se defender das pessoas, você se fecha, se isola, se separa e você entra num lugar de medo de amar. Esse é um outro tema extremamente importante que a gente ainda vai falar um pouquinho aqui nesses dias, mas um medo de amar. Medo porque se eu amo, eu corro risco. Se a gente perguntar aqui agora, e eu posso perguntar para vocês refletirem, se eu falar aí com vocês aí agora, entendeu? Amar é para você. Escreva aí para você poder depois refletir. Eu não vou aprofundar aqui agora, mas é bom que você já traga da segunda-feira que a gente vai entrar um pouquinho nisso. Amar a gente vai colocar aí, é sofrimento, é dificuldade, é não ter retorno, é abuso, entendeu? Então, vocês vão pesquisar isso, coloque isso daí. E quando eu tenho medo de amar, eu digo não ao amor. E quando eu digo não ao amor, eu estou dizendo não aos relacionamentos. Então, eu preciso buscar isso. Por que eu estou fechada? Por que eu estou isolada? Por que eu me separo? Por que eu tenho medo do amor? Estou fazendo mais perguntas aí. Por que eu digo não ao amor? Entende? Porque eu não vou me relacionar nunca mais. Não deu certo, não vai dar certo. Fiquei viúva, graças a Deus, então agora eu não relaciono com outro. Não caso de novo, não faço não. Entendeu? Então, o que a gente precisa fazer e que a gente vai aprendendo nesse caminho é exatamente que eu preciso sair disso. Eu preciso sair, primeiro, eu preciso me conhecer, me aceitar e me amar. Então, para eu sair desse lugar aqui, ó, das minhas negatividades, e eu preciso também criar um conceito positivo da vida. A vida realmente é benigna, é libertadora, é generosa e é a favor da gente. Eu é que vejo as coisas de outra forma, e nós vamos ver por que a gente vê as coisas acredita nesse conceito negativo, acredita que as pessoas são autistas. Vem lá de trás. Nós vamos falar um pouquinho das nossas experiências infantis que trazem esse conceito negativo, entendeu? Então, a vida, ela realmente é benigna, entende? Tudo é para o meu aprendizado, para o aprendizado de cada um de nós, entendeu? E a gente precisa, então, cada vez mais confiar na vida, que nada é por acaso, nada que a gente passa ou experimenta na vida é de todo ruim, mesmo que no momento que eu estou vivendo aquilo é ruim, é um aprendizado, é um crescimento, tudo é o que é, tudo é para o bem. Eu adoro essa frase. Tudo é para o bem. Tudo é o que é e tudo é para o bem. Vamos parar de lutar contra essa realidade. Entende? Então, meus queridos, olha, nós estamos falando aqui do amor e nós estamos falando aqui de relacionamento. Não tem jeito de falar de relacionamento sem falar do amor, não. Entendeu? Porque o amor é um estado natural do homem, do ser humano. É um molde natural da existência.
O molde natural da existência é um estado de amor. Ok? Estado de amor. O amor é um fato natural. Ele não requer esforço e ele flui com leveza. Gente, é fácil demais gostar dos outros. Vocês não acham, não? Às vezes eu estou num grupo, todo mundo está num grupo, uma reunião, fui convidada para ir no aniversário de alguém, e aí aparecem os amigos da outra pessoa, do aniversariante, que eu não conheço, entendeu? E eu olho aquela pessoa, às vezes nem converso, falo assim, gente, aquela moça ali deve ser, ela parece ser tão bacana, estou ouvindo ela falar, aquele rapaz ali deve ser tão legal, estou vendo que pessoa interessante, eu gosto, às vezes eu nunca mais vou ver, mas eu gosto, gostei do jeito que aquela pessoa é. E às vezes a gente até faz um movimento, né? Vou fazer um movimento de conhecer, de aprofundar, ou vamos tomar uma cervejinha juntos, vamos nos conhecer mais, vamos fazer uma reunião, um grupo. A gente até faz isso, mas, gente, na hora que a pessoa faz isso, uma mínima coisa, eu desanimo daquela pessoa. Vocês já observaram como nós exigimos, eu fiz essa pergunta, o que eu exijo das pessoas? Como nós exigimos, gente, para relacionamentos, então, de parceria, como a gente é exigente? Como nós somos exigentes? Olha, a pessoa não pode ser alta demais, não pode ser baixa demais, não pode ser gorda demais, não pode ser magra demais, não pode, tem que ter. Gente, nós exigimos demais. Então, o maior problema nosso não é gostar, não é amar, flui. Não tem jeito de eu exigir. Eu não consigo, preciso gostar de alguém, mas eu não gosto. Isso é real também. A gente não gosta de todo mundo, mas eu não consigo forçar. Mas essa pessoa faz tanto por mim, eu preciso gostar dela. Não adianta que não vai gostar. Eu preciso ver por que eu não gosto. Porque, às vezes, na hora que eu descubro por que eu não gosto, é porque ela me parece demais com a minha mãe, ela parece demais com o meu ex-marido, ela parece demais... Quando eu começo a entender... E ela falou para explicar a minha vida, tá ligado? Tem alguém querendo falar? Acho que não. Entende, gente? Então, é muito fácil gostar, mas o mais difícil é a gente sustentar o amor. Sustentar, amar uma pessoa, gostar de uma pessoa, com todos os defeitos que o outro tem. É igual a pessoa não... É muito difícil gostar de mim também, gostar da gente. É muito difícil. Sabe por quê? Porque nós somos imperfeitos. Então, gente, no estado de amor, qualquer coisa que promove a unidade, a inclusão, a expansão, a união, a vida, qualquer coisa que concretiza a natureza benigna do universo é amor e perpetua o amor. Então, é devagar mesmo que eu vou fazer isso, que eu vou desenvolver esse amor, porque amar, isso também é uma das frases que eu mais gosto disso. Amar é uma escolha. A coisa mais fácil que tem é separar da pessoa. Não gostei disso, então não quero mais. Então, eu escolho amar alguém. Eu escolho amar alguém. E quando eu escolho, eu simplesmente vou olhar por que eu não gosto tanto, por que eu não tenho paciência, por que eu não... Então, amar é uma escolha, é uma decisão, e eu tenho que me permitir. Porque senão eu não vou amar, não. Então, é a forma que eu vou ter que fazer, ou eu vou ter que me trabalhar, para que eu possa me relacionar melhor. Ok? Então, gente, perguntas? Se alguém tem alguma pergunta, se alguém quer dizer alguma coisa. Eu gostaria de dizer uma coisa.
perguntar, na verdade, e talvez até isso venha numa resposta na próxima aula, né? Eu percebi que eu sou um pouco prolixo, então eu vou tentar ser o mais objetivo possível. Tem que ser, Rafael, porque nós temos um minutinho e eu gosto de cumprir mais ou menos o horário. Tá. O que acontece? Eu percebi que a gente trabalha muito as dualidades, os pontos positivos e negativos, né, na primeira e na segunda aula. E agora a gente fala de união, né? E talvez até a própria aceitação da sua luz e da sua sombra, vamos dizer assim. Isso. E um aspecto que me tocou foi quando você disse, na primeira aula, mas eu desculpei a pessoa, mas eu não quero mais conviver com ela. Então você não desculpou, né? E, ao mesmo tempo, acreditando que essa dualidade vai acompanhar a gente para o resto da vida, mesmo que a gente consiga sobrepor, às vezes, né, com luz, uma sombra, né, vamos dizer assim, mas são os aspectos das recaídas, vamos dizer assim. Porque muitas vezes você começa a trabalhar uma evolução dentro de um ponto qualquer, só que aquilo ali vai uma hora se manifestar em você, seja raiva, seja, né? Ou até mesmo um momento em que você fala, mas eu não quero perdoar essa pessoa. Eu não quero também, mas por quê? Não é que eu sinto, eu desejo raiva para ela ou qualquer coisa, mas eu simplesmente não quero mais viver com isso. E aí eu fiquei com a impressão de repente, será que eu estou sendo involutivo? Principalmente porque eu acredito que a gente vai ter recaídas na vida, né? E aí a minha questão é bem em cima disso mesmo, porque essas recaídas, e quando você vê que você evoluiu em algo que você estava evoluindo, muitas vezes é desmotivador, né? Mas eu acredito que talvez seja necessário. Então, essa é a minha pergunta ou reflexão. Rafael, obrigada por você trazer isso, né? A gente vai falar um pouco mais disso, sim, na segunda-feira, mas eu quero te dizer o seguinte, a nossa evolução, primeiro que eu quero só fazer uma pequena correção, a gente não evolui quando repete alguma coisa. O nosso processo evolutivo, ele é em espiral. Então, a gente vai passar algumas vezes, sim, em alguns aspectos nossos, até que a gente possa aprender e passar para a segunda espiral. Eu vou explicar isso melhor na segunda-feira. Mas, então, isso vai acontecer, é normal, faz parte da nossa condição humana, faz parte da nossa imperfeição. Porque às vezes eu aprendi a relacionar melhor com minha irmã, com meu irmão, então eu já aprendi a relacionar melhor com ele num aspecto, a aceitar que ele fala alto. Mas eu agora estou passando pela mesma espiral, aparentemente pela mesma espiral, onde eu vou trabalhar agora com esse mesmo irmão, com essa mesma pessoa, eu vou trabalhar a minha impaciência. Então, eu estou repetindo, parece que eu estou voltando, né? Porque nessa situação tem impaciência também, porque nessa situação tem autoritarismo também, porque nessa situação... Então, é importante que a gente veja que é uma espiral. Então, muitas vezes nós vamos voltar e, olha, não tenha medo e nem aborrecimento, nem se culpe, nem se machuque por voltar, porque a gente repete mesmo, porque ainda estamos em evolução. Talvez eu não vou conseguir realmente resolver um aspecto ou alguns aspectos ainda nessa vida, mas tudo certo. Então, vamos continuar olhando como se fosse, que novidade, eu estou fazendo isso de novo, aconteceu de novo isso comigo e com essa pessoa, qual é o meu aprendizado agora? O que eu tenho que experimentar aqui agora? Qual é a experiência que eu vou passando aqui? Com certeza não vai ser mais, porque a fala alta eu já resolvi. Agora é outra coisa. Entendeu? Espero que ajude um pouquinho, né? Entendi, não estou obrigado. aprofundando, mas a gente, na semana que vem, a gente ainda vai ter reunião na segunda e terça-feira, gente. E aí nós vamos conversar mais um pouquinho sobre isso. Só um último comentário. Caiu como uma luva. Só isso. Obrigada, querido. Que bom. Espero poder ter ajudado mais uma vez. Vocês têm uma lista de perguntas aí, depois eu vou colocar aí no grupo. Então, eu vou sugerir. Oi? Tem umas perguntinhas aí no chat.
bem rapidinho, se você quiser dar uma olhada. A Marley, qual que é a frase, bem, que você está perguntando? Aí a Valéria Caetano perguntou se seria sincronicidade e a Maria Tatiana está perguntando se tem como disponibilizar os slides. Tá. Não, os slides eu não vou disponibilizar, porque eu estou fazendo eles na medida que eu estou mexendo em todos eles, então eu não vou disponibilizar, tá ok? Agora, assim, você se importa de eu responder a sincronicidade a semana que vem, na segunda-feira, tá? Quem foi a Marley? Não, eu perguntei essa frase, o amor é um fato natural, não requer esforço e flui com leveza. De qual seria a palestra, Rita? Você sabe ou não é das palestras do Password? Não, tudo que eu estou falando aqui é do Petworth. Agora, eu teria que mexer, porque eu estou fazendo uma síntese. Tranquilo, Tá? sem problema. Semana que vem a gente vê. Muito obrigada. Que depois coloca ela para mim no privado, que aí eu vejo se eu consigo achar ela aonde está aqui nos meus slides, tá bom? Ok, obrigada. Vou te passar. Gente, então um beijo grande para vocês todos, tá? Reflitam sobre as perguntas. Se tiverem perguntas, aproveitem, podem perguntar no grupo. Às vezes uma pessoa faz uma pergunta e esclarece para todo mundo, tá? Se você não quiser fazer no grupo, faça no particular, eu respondo, tá bom? Fiquem à vontade com relação a isso, tá? Um grande beijo para cada um, bom final de semana, bom descanso para cada um. Foi excelente, excelente. Obrigada, Excelente, querida. maravilhosa a aula, Rita. Muito Obrigada, boa. gente. Obrigada pelo apoio aí, pelo incentivo. Obrigada pelas Amei, palavras. gostei muito. Obrigada, querida.